Vamos rir um pouquinho, né? Essa maneira alegre aqui sempre foi a minha maneira de ser. Sempre quando a gente vem, a gente estava num momento de turbulência que não cabia você estar o tempo todo sorridente e cabia você buscar soluções como a gente continua buscando. A expectativa é que a gente possa melhorar em relação aos retrospectos, aos desempenhos anteriores. A gente espera ter ganhos com esse momento que a gente teve, mesmo sabendo que ainda é uma parcela, uma pequena parcela do que a gente busca. Espero a torcida como veio contra o Oeste e como vem vindo, empurrando a equipe, a parceria torcida-equipe. Quando engrena, a equipe cresce e tudo pode acontecer da melhor maneira possível. Pode começar o processo de engrenar a partir de hoje. Tem que ganhar o jogo, né? Boa tarde a você ligado na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, é os donos da bola. Vale o seu WhatsApp 992241220. É claro que a gente vai projetar internacional com um time novo, com 2 estreias, reforços que se somam ao time já colocado pelo Guto Ferreira. E vamos também falar desta perda importante que o torcedor, que o clube Grêmio sofreu hoje, um dos maiores dirigentes da história gremista. Está aí o ex-presidente Hélio Dourado, que nos deixou hoje, uma grande figura, presidente do primeiro título brasileiro em 1981, presidente da reformulação, conclusão do anel superior do Estádio Olímpico, presidente que sempre se mostrou muito próximo à direção em momentos de extrema dificuldade, e um presidente que viu problemas na arena antes de todo mundo e não teve receio de colocar a sua opinião. Você vai conhecer um pouco dessa história de Hélio Dourado, nossa homenagem a este grande dirigente gremista que sai dessa para uma vida melhor. E vamos começar com o Grêmio, lá em Goiânia. O Grêmio tem também um time de Goiás como adversário, lanterna do Campeonato Brasileiro. É amanhã pela Série A e o Bruno Ravazoli nos traz as primeiras informações do Tricolor. Alô, Bruno, boa tarde. Alô, Meneghetti, muito boa tarde, um grande abraço a todos aí em Porto Alegre. Aqui em Goiânia, dia ensolarado, temperatura de 28 graus. Às 13h30 da tarde, o Tricolor realiza a última atividade antes da partida contra o Lanterna Atlético Goianiense. O técnico Renato Portaluppi com muitos desfalques, entre eles Luan, que é o principal jogador do time. Dúvida na lateral direita entre Léo Moura e Leonardo Gomes. Do meio para frente, 3 jogadores disputam 2 vagas. E a cirurgia do equatoriano Arroio foi um sucesso total, segundo informações do Departamento Médico. Daqui a pouco, mais informações do Grêmio, direto de Goiânia, Meneghetti. Ok, muito obrigado, Bruno Ravazoli, Central Band do Esporte. Boa tarde, João Batista Filho. Tudo bem? Boa tarde, Meneghetti. Para todo mundo que está nos assistindo em casa, o Inter joga hoje, 30 mil pessoas esperadas no Beira-Rio. Na sequência, a gente vai falar sobre a escalação, mas eu já quero adiantar para o torcedor que queria vê-los, pelo menos como opções do técnico Guto Ferreira. No banco hoje, 2 novidades. O meia Alex Santana, 22 anos, está de volta ao elenco principal depois de um ato de indisciplina. E também Bruno Gomes, atacante, 21 anos, mais centroavante, tem mais de 100 gols pela base, passou pelo Genoa, pelo Estoril lá em Portugal, não teve tanto sucesso assim na Europa, está de volta e são as 2 atrações no banco de reservas hoje, Meneghetti. Legal, o Internacional terá de quebrar um tabu contra este Goiás do técnico Argel. Aliás, o Argel que está nos assistindo agora na concentração do Goiás. Conquistar a 2ª vitória seguida dentro de casa, algo que é inédito até agora. Só assim para terminar mais uma rodada no G4. Se o campeonato terminasse hoje, o Inter, como 4º colocado, estaria de volta à Série A. O ingressar não é o fator preponderante, não é o fator determinante. O fator determinante é trabalhar para permanecer e melhorar
a situação dentro do G4. Aliás, os colorados dependem desta terça-feira para se manter no G4, de onde não querem mais sair até a 38ª rodada. Que tudo possa correr da melhor maneira possível, como correu contra o Oeste, e que a gente volte a vencer, e aí sim a gente pode estar momentaneamente um pouco mais tranquilo. E para não ficar na dependência de resultados paralelos, é melhor fazer o dever de casa contra o Goiás. Até porque, contra o Oeste, o Inter sentiu o gostinho da vitória em casa. Fato raro nesta Série B. Voltar a fazer um grande jogo no Beira-Rio, como nós fizemos contra o Oeste, como nós fizemos nos outros jogos que não conseguimos fazer os gols, mas ainda assim tivemos um desempenho importante. Mas do outro lado do campo estará um velho conhecido, Argel Fuchs. No ano passado, como visitante, o técnico fez o Vitória bater o Inter por 1-0. Acontece que o Internacional mudou de figura desde que o técnico Argel deixou o estádio Beira-Rio. Do time que deve entrar em campo, apenas 3 jogadores trabalharam com o ex-comandante. O goleiro Danilo Fernandes, o volante Rodrigo Dourado e o atacante Eduardo Sacha. Se bem que, se depender do treino com portões fechados, Guto Ferreira pode apresentar novas surpresas. Bom, você está escalando o time, né? Eu não costumo escalar o time antes, anunciar o time antes. Entre as caras novas, 2 delas, muito possivelmente, serão Leandro Damião e Camilo. Vamos ver primeiro se eles vão estar dentro de campo, né? E estando dentro de campo, o que eles podem nos ajudar. Qualidade não nos falta, né? Qualidade não falta a eles. Reforços, tempo para treinar, apoio da torcida. Agora só falta o Inter fazer a sua parte. Esse cidadão que a gente viu nessa coletiva, na matéria do Felipe Duarte, que a gente colocou agora, e no clipe de abertura, ele brincando, vamos sorrir um pouco. Esse é muito mais parecido com o Guto Ferreira que a gente conhece do que o personagem que víamos antes. Sob certo aspecto, carrancudo, não um Celso Roth, não era isso, não chega a ser mal-humorado, mas um pouco mais resignado, fechado, um pouco mais na retranca, na defensiva. Agora ele soltou um pouco mais, o Inter está no G4, mas alto lá. O Inter não vai ficar no G4 se não ganhar os seus jogos. O Inter está numa situação de tabela de Campeonato Brasileiro embolado com 9, 10 clubes. O América desgarrou um pouquinho, foi a 33. Depois tem o Vila Nova, 29. E aí começa. Guarani, 28. Internacional, 27. Juventude. Londrina com 27. Com 26 o Criciúma. Depois com 25 ainda na cola. Ceará, CRB. E ainda com chances de chegar no G4, Paraná e Boa Esporte. Depois o outro já é o Goiás, 12º com 23. Então, tá num bolo que um resultado positivo é bom pro Inter, pode até colocá-lo, quem sabe, na segunda colocação, pode, numa combinação de resultados de tropeço de Vila Nova e Guarani, tá bem. Mas também pode tirar o Inter do G4 se tropeçar. Se empatar, por exemplo. Na pior das hipóteses, o Inter cai para o 8º. Isso é a prova do quanto o campeonato está equilibrado nessa zona. Seria terrível, né? Do ponto de vista emocional, terminar a rodada. Teria que dar tudo errado, né? Então o Guto só vai permanecer sorrindo, solto, numa boa, descontraído, brincando com os repórteres, se o time ganhar o jogo hoje. É claro que a tensão às vezes atrapalha. E isso a gente chegou a diagnosticar ao longo dessa temporada do Internacional. O ambiente estava muito tenso, os jogadores desgastados, com medo da bola, isso atrapalha. Não é o atual momento do Inter. Agora é justamente o contrário, distensionados, brincadeiras, o Guto sorrindo na entrevista coletiva. Só que eu vou me somar ao teu discurso, Menezes. Calma lá, é cedo demais e a gente já viu o Inter fazer isso nesta temporada. Ganhou do Ceará, vamos pra praia, vamos relaxar, vai dar tudo certo. Aí já perdeu no jogo seguinte. Ganhou do Verdense, não, agora vai deslanchar, era isso, é o marco que precisava. Não aconteceu. Então, contra o Goiás é um jogo muito complicado, até porque, como na matéria a gente contou, tem o Argel do outro lado. É um técnico que eu, Felipe Duarte, não sou afeito às ideias dele, mas tem que reconhecer que pro cenário que ele vai encontrar no Beira-Rio, ele está muito mais propício a se retrancar e aí o Internacional pode levar a pior. Eu concordo com o Felipe. O jogo vai ser extremamente complicado, mas isso aí também é um pouco de obviedade diante do contexto do Internacional. Eu não acredito e não imagino que o torcedor do Inter acredite piamente, racionalmente, que só com a entrada do Camilo e do Damião está tudo resolvido. Não está tudo resolvido e não estará. Eu tenho convicção naquilo que eu falo. O time do Internacional é um time ruim e não vai ser por causa do Camilo e do Damião que vai transformar essa realidade. Vai melhorar? Eu acho que vai melhorar. Eu acho que dá mais opções para o Guto Ferreira.
Mas para vencer o jogo hoje, vai ser um parto. Tomara que o Internacional, no mínimo, Meneghetti, tenha a intensidade e o comprometimento que eu vi no último jogo. Né? Futebol é muito subjetivo, né? O time do Internacional pode melhorar um pouquinho e tal, tem pouco treinamento para uma nova formatação, mas se estiver comprometido, tiver intensidade, é meio caminho andado. Eu acho que essa alegria do Guto, ela vem com a chegada dos dois jogadores, né? E aí, isso é uma coisa que ao mesmo tempo pode servir de uma solução igual para o momento, eu digo hoje, acaba sendo preocupante, porque eu não sei se o torcedor vai com uma expectativa enorme em relação a Camilo e Damião, sendo que mal entraram no time e o time precisa se organizar para jogar com esses dois jogadores. Mas acho que o Guto está um pouco mais solto, justamente por isso. Ele passou a contar com dois jogadores que ele não tinha e que ele quis, e que precisava. Então, agora, o D'Alessandro não joga hoje, mas com o D'Alessandro voltando ao time, tendo o Camilo, acho que a tendência realmente é de evolução no Inter. Fica difícil, é a sexta vez, mas acho que agora sim vai. Eu vou arriscar, eu vou ser ousado aqui. Olha aí. E vou divergir de Ribeiro Neto. Eu acho que o Internacional vai tornar um jogo fácil hoje. Não estou dizendo que vai ser uma barbada, vai ser 4-0, não é isso. Acho que o Internacional vai ganhar bem do Goiás hoje. A energia tá vai ganhar, eu acho que vai ganhar bem. Tá, mas vamos adiante. De onde é que tu está tirando essa inspiração? Eu não consigo imaginar isso. Então, qual é a base para... Eu quero repassar com o João Batista o time do Inter, mas Camilo treinou no final de semana, treinou bem. Damião treinou no final de semana, treinou bem. O Goiás não está longe de ser um timaço, né? Tem um monte de jogadores do dupla Grenal. É tão ruim quanto o Inter. Não, é muito pior. Não, aí tu está enganado. É muito pior. Não, eu digo conceito de ruim. Acho que o Inter... do Goiás é abaixo do medíocre. Eu acho que o Inter é bem mais caro. Isso sim, ele é bem mais caro. Não, o Internacional é melhor que o Goiás. Não tenho dúvida disso. O Internacional é candidato a subir e acho que vai subir. E o Goiás eu não sei se consegue chegar perto de subir. Tudo é um trabalho do técnico, Meneghetti. Basta organizar o time. O América, por exemplo, é líder, mas não tem um time melhor que o time do Inter. Não, chora de ruim. Não tem. O time do América Mineiro chora de ruim. JB, o time do Inter que o Guto coloca em campo hoje com novidades. Com alguns detalhes também, Meneghetti. Na entrevista, o Guto até corrigiu um repórter dizendo que não é um 4-3-3, é um 4-1-4-1. E aí ele deu alguns detalhes. Diz que esse Inter joga assim porque os alas, os pontas, na realidade os extremas, ajudam a bloquear o sistema, a furar o sistema adversário. Outra situação importante destacada pelo treinador. Para ele, o Rodrigo Dourado é o volante, o número 1, mas que às vezes é um quinto zagueiro, um quinto defensor. E que os volantes de saída, Edenilson e Camilo, se somam aos meias no ataque. Vamos à escalação colorada, num 4-1-4-1, como quer o Guto Ferreira. O Danilo Fernandes, o goleiro. Na lateral direita, o titular é o Cláudio Vinck, Klaus e Cuesta, os dois zagueiros. Na esquerda, o Wendel. Rodrigo Dourado e Edenilson, os dois volantes. Ponta direita, o Potker. Ponta esquerda, o Eduardo Sacha. Camilo organizando o time no ataque, o Leandro Damião. Peraí só um pouquinho, desculpa, eu não entendi o teu 4-1-4-1, já que tu botou dois volantes, aí eu me perdi. É que é Dourado, aí a linha de 4, tá? Dourado centralizado na frente da área. Aí aberto na ponta direita, Potker, Camilo, Edenilson, Camilo ao lado dele, e aí aberto na ponta esquerda do Sacha. Então é uma linha de 4. Então o Edenilson não é volante. Não é volante, se for assim não é jogador. Posição de origem é volante, mas ele vai jogar na linha do meio campo. Gente, com todo respeito aqui, Tatiqueto, sabe que eu te acho brilhante, né? Tu sabe disso. Vamos lá, me bate então. Mas não é assim. Não posso desconsiderar a informação do repórter. O repórter tem uma informação baseada no que diz o treinador. Eu não posso desconsiderar isso. Eu não estou desconsiderando. Essa é a informação. Agora eu vou vir com a minha opinião. Né? Vamos projetar o cenário do jogo. O Argel que está nos vendo lá. Alô, Argel, um abraço, meu bruxo. O negócio é o seguinte. Vai vir um retrancão, mas assim, uma retranca daquelas assim, ó, ordinárias. Fazer o que ele fazia e aí, jogar por uma bola. Com todo respeito, 4-1-4-1. Isso aí vai virar balão pra área pro Damião, gente. Mas que isso? Pare com esse negócio. Quero ouvir o JB. Qual é o posicionamento do Edenilson, JB? Não é isso. Eu até peguei aqui, porque eu anotei para a Rádio Bandeirantes, para citar isso na Rádio Bandeirantes, a declaração do técnico Guto Ferreira. Ele diz que quando está no ataque, os dois volantes de saída se transformam em meias. E por isso o seu esquema é um 4-1-4-1, porque o Edenilson e o Camilo, como disse o Felipe Duarte, eles são meias. Então tá entendido. Agora entendi. É isso aí. Quando vai pro ataque... O Grêmio tá fazendo isso. Se posiciona no 4-1-4-1. Fez nos outros jogos, não no último. Cara... são 3, 4 volantes em campo, mas nem todos exercem a função de volante. O Ramiro joga aberto na ponta, o Arthur e o Michel exercem pelo meio, o Maicon um pouco mais atrás.
É organização. Vamos colocar no ar agora um trecho da entrevista coletiva do técnico Argel antes desta partida. Eu acho que a entrevista deve ter sido concedida ainda lá em Goiânia, talvez depois do último treinamento, antes da viagem para Porto Alegre. Argel falando sobre o confronto com o Internacional, seu ex-clube. Para mim é um jogo igual. Fui muito feliz dentro do Internacional, trabalhamos praticamente um ano lá. Ganhamos 2 títulos, o Hexacampeonato Gaúcho, a Recopa Gaúcha. Deixei muitos amigos, tenho uma admiração muito grande pelo clube. Agora, sou profissional. Cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história, a gente sabe da dificuldade. Agora, é um jogo bom para jogar, é um jogo bom para trabalhar. Né? Nós, profissionais, jogadores, trabalham a vida inteira para chegar num jogo desse. É um clássico do futebol brasileiro, né? Goiás e Inter, Inter e Goiás, 2 grandes equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, então valoriza os profissionais. Então é um jogo bom de jogar. Não sei se vem nesse retrancão, tão retrancão como outras equipes do Beira-Rio. O Argel é esperto e sabe que o Internacional, quando marcado na marcação alta, sofre para sair jogando. Pode ser, Beneguete, mas seria uma surpresa, tá? O Oeste quis jogar e tomou 3. Tomou 2. Pô, mas acontece, né, Ribeiro? Acontece. Eu acho que o Argel não vai se meter de pato a grosso. Não, acho que não vai sair atacando, mas eu não sei. O Argel pode surpreender. Eu acho que o Argel vai jogar só com um pezinho no chão. O outro ele vai levantar e vai se apresentar um pouco pro jogo. E o trator? Ele vai tentar trator, sair um pouco mais. Trouxe o tratorzinho dele ou não? Trouxe o tratorzinho dele, aquele que enguiçou no Grenal? Será que ele trouxe o trator? O Argel foi o melhor técnico do Inter ano passado. Não adianta. A comparação também é de doer. Não, mas ele foi o melhor técnico do Inter. Ele levou o Internacional à liderança no Campeonato Brasileiro. Não acho que o trabalho do Argel seja desprezível, não. Acho que ele tem seus méritos de qualidade. Acho que ele foi engolido numa situação que não tinha dirigente para lhe dar suporte, eram todos absolutamente incompetentes. Começa com Pellegrini, chega a Vitório Pífero, passa por Afatato, Nunes, toda aquela tropa lá de incompetentes, o Internacional, né, que foram incompetentes do começo ao fim, e aí ficou sozinho o treinador que já tem uma carreira razoavelmente consolidada, não com grandes títulos, mas tem uma trajetória profissional. Acho que foi engolido, acho que lhe faltou suporte. Se tivesse suporte, o Internacional tenho certeza que não cairia. O Argel com o próprio Argel. O Argel, o Goiás, não devem atacar o Internacional. Até porque a biografia do Argel indica que ele arma times assim. Comandando o Inter, que foi o ápice da carreira dele como técnico, ele já jogava na defensiva, no máximo marcando alto. Goiás, eu imagino que vai se repetir isso, até porque se o Argel estudou, a comissão técnica do Goiás estudou as dificuldades do Internacional, vai repetir tudo que os outros fizeram aqui no Beira-Rio, que é retrancar. Mas é que a tendência é que uma hora a bola entra, né? Uma hora ficar só na retranca. Não tem acontecido isso com o Inter do Beira-Rio. Pois é, mas o Goiás também não pode vir aqui jogar só por isso. Qual é a pretensão do Goiás? É subir, tá entre os 4, né? Não é não cair. O Goiás, em tese, não corre risco de cair para a Série C. Então tem que ganhar o jogo. Aquele que é um pontinho, pontinho. O Argel é de um grãozinho, milhozinho aqui, um pontinho aqui, coisinha ali, é isso aí. Ele já ganhou agora a última partida, ele veio de 2 vitórias, aliás, né? Ceará fora e depois agora venceu em casa. Então ele quer um pontinho aí, um retrancão daqueles... Ele pode tentar surpreender e ganhar o jogo. Acho que ele veio e acha por isso que vai ser um bom jogo de futebol. Vamos lá, Daniel Oliveira. O Meneghetti, tá montado o time aqui. A Luciana fez uma distribuição tática desse time aqui que não tem como tu perder, jogar com 5 na frente e o resto no meio de campo é time ofensivo, rapaz. E vai resolver todos os seus problemas. Como faz um amigo meu na hora do amor, ó. É isso aí, ativo, né, Luciana? Exatamente, para chegar ali na hora H e você ter todo o seu potencial, ter um relacionamento muito mais intenso, vontade, energia e pique, você precisa inovar nos momentos A2 com o ativo, porque ele sim é o estimulante do homem moderno e é o grande aliado de você que quer fazer bonito na hora H. Aí, e o mais importante... aqui está a solução. Está aqui a solução, realmente, independente da sua idade, você que tem 30, 40, 60, 70, pode tomar o ativo, porque ele não altera a pressão sanguínea. E ainda dura vários dias no seu organismo para você aproveitar muito mais. Agora presta atenção aqui na nossa central. Você que está sempre curioso do ativo, mas nunca pediu, hoje é a sua oportunidade. Nós atendemos todo o Brasil, então aproveite nossas vantagens no 3099-9292. Vamos facilitar, que não mexe a mão no bolso agora. Paga quando, Luciana? Primeiro pagamento só daqui 45 dias. Maravilha. E a parcelinha mínima, gente. E como o Daniel falou, tá aqui escalado, gente. Pacotes promocionais com muito desconto e entrega sigilosa e grátis
grátis para todo o estado. Então aproveita a oportunidade, liga 3099-9292, terça-feira, vamos dar 10 minutos de promoção na nossa central. Vamos nessa. Mas você tem que dizer que está assistindo aqui os donos da bola, tá? 3099-9292, 3099-9292. Tem presente também, né, Daniel? Ah, tem presente? Tem Olha presente só, hoje na compra do que maravilha. Eu tenho que fazer de novo, ó. Vamos lá. 3099-9292. Então tá bom, tá aí o telefone da tela, 3099-9292. Com esse aqui é mais do que pezinho no chão, é o toque e me voe, ô Meneghetti. Legal, Daniel. Olha só, o Grêmio perdeu hoje um dos seus baluartes, um dos seus mais históricos e importantes dirigentes, o ex-presidente Hélio Dourado. Como forma de homenagem, nós vamos reproduzir agora uma reportagem muito especial, feita pelo nosso Ribeiro Neto, lá em 2003, ano do centenário do Grêmio, em setembro de 2003. O Ribeiro Neto pegou o Dr. Hélio Dourado, caminhou pelo Estádio Olímpico e fez essa brilhante, magnífica reportagem que a gente leva ao ar agora como forma de homenagear a história de Hélio Dourado no clube. O Estádio Olímpico, que hoje é conhecido como Monumental, foi a concretização de um sonho. As obras começaram em 1951. O então presidente Saturnino Vanzelotti contou com o apoio de inúmeros torcedores. A inauguração aconteceu no dia 19 de setembro de 1954. Era, na época, o maior estádio particular do Brasil. Foi um evento de grande porte, um verdadeiro espetáculo. No início da década de 80, o Estádio Olímpico foi remodelado. Todo o anel superior foi concluído. 13 novos módulos, incluindo camarotes especiais e as cabines para a imprensa. O Olímpico tornava-se monumental. O ex-presidente Hélio Dourado ainda lembra como um sonho realizado. O Estádio Olímpico se tornava um palco real para um time campeão. Uma das coisas fundamentais disso tudo se deu exatamente de ver na campanha do cimento, em que nós corremos 191 municípios, inclusive com jogadores fazendo a sua propaganda, homens, verdadeiros gremistas, nós vimos o amor dessa torcida. Tanto isso é verdade que do lado de lá, do estádio, na entrada das Gerais, tem uma placa que tem uma frase que eu disse, que era preciso ser gremista para conseguir entender essa emulação, essa força, essa vontade de uma torcida construir um estádio. Foi ela que construiu. É isso aí. Hélio Dourado foi o presidente de um marco. Em 81, ele comandou um clube para um título que daria início à verdadeira grandeza do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O Campeonato Brasileiro, taça conquistada após a vitória sobre o São Paulo no Morumbi. O campeonato de 81 foi um marco. Eu acho que foi, digamos assim, a maioridade do Grêmio Futebol Porto-Alegrense em futebol. Que dali para diante, sem dúvida nenhuma, nós tivemos tudo que nós tivemos até hoje. Nós partimos para a América e partimos para o mundo. E hoje nós somos um clube multicampeão. Uma grande figura, um homem de posições fortes, né? Não era um dirigente de fácil trato para a imprensa. Ele tinha suas posições fortes, ele se posicionava, ele era combativo para defender os interesses do clube e por isso também teve uma trajetória tão relevante, tão marcante na história do Grêmio. Ele brigou pelo Grêmio. Eu acho que isso é literalmente às vezes. Né? E ele, na trajetória dele, ele criou também algumas inimizades, o que é da vida de qualquer ser humano. Um homem de forte personalidade, claro. Né, Ribeiro? Isso hoje é um elogio. É um elogio. Eu me lembro, eu me dava muito bem com o ex-presidente, comungávamos inclusive de uma situação familiar, porque a filha dele foi colega da minha irmã, né? Uma pessoa que exige cuidados especiais e tal.
E ele sempre foi uma pessoa assim, muito autêntica, né? E inclusive para brigar pelos seus interesses. Sabe o que eu acho legal? Ele deu o pontapé inicial, o Olímpico Monumental, que foi inaugurado, se não me engano, em 1980, na estreia, foi contra o Olaria, inclusive, se não me engano, Meneghete. O anel superior, né? É, o anel superior. Isso. O anel superior. Mas coincidiu com o início da verdadeira grandeza do Grêmio. Logo na sequência, o Grêmio conquistou o Campeonato Brasileiro. E depois veio a ser tudo que a gente conhece. Mas o que eu acho mais importante, Beira, é que o Grêmio homenageou o Dr. Eldorado em vida. O CT, em Eldorado do Sul, leva o nome dele. E ele estava lá presenciando isso. E agora, já no fim da vida, né, ele dizia que uma das maiores dores que ele iria sentir seria no dia que o Olímpico fosse implodido. Ele não viu isso acontecer. Que bom para ele. E conseguiu se conciliar com a Arena, porque ele era contrário ao projeto. Ele foi à Arena, viu a final da Copa do Brasil do ano passado, comemorou o título lá, ergueu a taça de campeão da Copa do Brasil. Então, parte em paz com o Grêmio, consigo mesmo e com todo mundo. E além do... Quantos anos? Quantos anos? 86. 87 anos. Eu tive, vendo essa matéria, eu tive 2 saudades. Do ex-presidente e dos meus cabelos. Que saudade dos meus cabelos. Eu vou reproduzir um trecho agora de uma entrevista que o Felipe Duarte fez com o ex-presidente Eldorado, já na Arena. Vamos colocar no ar agora. Presidente, a sua emoção está aqui com o Grêmio campeão mais uma vez. Exatamente. Eu que sou homem do Grêmio, tempo criança, desde os 10 anos, tá? Isso aí é um doce para mim. E se rendeu a Arena? Hein? A Arena se rendeu? Se rendeu. Está apaixonado pela Arena? Apaixonado. Legal. Foi um trabalho de reconciliação esse feito pelo atual presidente Romildo Bolzan, né? Isso não quer dizer que o Dr. Eldorado tenha se submetido a aprovar a construção da Arena. Ele sempre foi muito contra, mas astuto, com sensibilidade, o presidente Bolzan o convidou para visitar a Arena. Ele se emocionou com viu as instalações do estádio e teve a oportunidade de celebrar esse título tão significativo. Fala, o presidente Fábio Koff disse uma frase hoje pela manhã que traduz realmente a importância do Eldorado, né? O presidente disse que foi o maior gremista que ele conheceu. Que legal. Uma grande definição. Uma grande definição. Diga lá, JB, interatividade. Presidente Fábio Koff, que também na Rádio Bandeirantes, disse, entre outras coisas, que o presidente Romildo Bolzan Júnior está marcando época no clube, vê um elenco muito forte para disputa e conquistar campeonatos nesta temporada. Ele parece ter certeza que o Grêmio vai conquistar campeonatos, e até brincou dizendo que é um torcedor de sofá agora, segue acompanhando atentamente o tricolor, o presidente Fábio Koff. O Jô Guedes está perguntando quem é melhor motivador, Renato ou Argel? Jô de Canoas. No momento, o Renato tem mais resultados do que o Argel. O Renato já tem uma trajetória um pouco maior. Jô Guedes. O Beto está dizendo, Ribeiro, o Inter é tão ruim, mas tão ruim, que o poderoso Grêmio não venceu nem o líder isolado do Brasileiro. E o Marcelo Ludwig, quais as dificuldades que o Inter vai enfrentar? Hoje a gente já respondeu a retranca do time do Argel. O Argel conhece um pouco o Internacional. Partida às 9h30 da noite, estreias de Camilo e Leandro Damião. Aliás, há pouco nas redes sociais, ambos postaram que estão felizes de estrear com a camisa colorada. A diferença, além do momento do Renato, que é vencedor, a trajetória do Renato é melhor em termos de títulos que a do Argel, embora ele não tenha trabalhos longos, é que o Renato a gente conhece como motivador no Grêmio, onde ele ganhou muito como jogador, e no Fluminense. Aí ele deu certo. Em outros clubes ele não teve o mesmo sucesso, né? E o Argel não ganhou no Internacional nem perto do que o Renato ganhou como jogador do Grêmio, e esse é um facilitador que o Renato tem a seu favor. Diga lá, Daniel Oliveira. Olha, Meneghete, estou de volta para falar da Frigigold. Frigigold, que é a panela revolucionária. Você faz seu alimento muito mais saboroso, muito mais saudável, porque não tem óleo, né, Leonardo? Nada de óleo. Você prepara... Perdão, Luiz, eu estava falando com o Leonardo hoje, fiz a confusão. Mas vai, Luiz, que é o pai do Leonardo. Tá tudo em casa, tá tudo em casa. Tá tudo em família. Tá tudo em família. Mas ontem, Daniel, a gente esteve aqui falando sobre o fechamento do mês de julho, sobre essa grande promoção do conjunto completo, né? E ontem a gente não conseguiu atender a todas as pessoas interessadas. Então, Daniel, a gente conseguiu negociar com a fábrica novamente esse desconto especial. Então, no mês de agosto, você está tendo a oportunidade de receber essas panelas maravilhosas na sua casa com o mesmo desconto. Tem alguns lugares que a gente já está oferecendo R$150, R$200 o desconto, mas aqui na Band você está ganhando R$300 de desconto. 300? R$300 de desconto, Daniel, para comprar o nosso conjunto com as 4 panelas.
E olha que interessante, a gente faz a entrega da Friggold para todo o Brasil e as pessoas interessadas recebem a Friggold em casa, começam a utilizar no mesmo dia e começam a pagar só a partir do próximo mês. Então você que está nos assistindo aqui na Band pode dar um toquezinho agora, porque as primeiras 100 ligações tem R$300 de desconto para você comprar o nosso conjunto com as 4 panelas, vai receber aí no conforto da sua residência com 2 brindes especiais e olha, a gente parcela em até 10 ou 12 vezes para a parcela ficar bem pequenininha. Aproveite, gente. Não é um investimento, Daniel, para ficar bonito. É investir na saúde, né? Não é para ficar... são lindas as panelas, tá, gente? Mas você não está comprando produto para ficar bonito na sua cozinha. Você está comprando produto para cuidar da sua saúde, porque não vai mais usar o óleo, eu garanto para você. Liga agora, 4003-4220. É só dar um toquezinho, a gente retorna a ligação. Tá aí, telefone na tela, 4003-4220. Por isso que a Friggold é a panela do Brasil, Meneghetti. Diga lá, Daniel Oliveira, parabéns. Você está com tempo de sobra, está aprendendo a cozinhar. Vai estar no próximo Masterchef, viu? Vai estar no próximo Masterchef. Estou indicando o teu nome lá, viu? Estou indicando o teu nome. Vamos a Goiânia, a concentração do Grêmio com o Bruno Ravazoli. Boa tarde, Bruno. Mais uma vez, boa tarde, Meneghetti. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo e também para o pessoal aí no estúdio, aqui em Goiânia, na concentração do Grêmio, com o vice-presidente de futebol, Odorico Roman. Primeiramente, Odorico, muito boa tarde. Boa tarde, espectadores da Band. Dorico, hoje o torcedor gremista acordou um pouco mais triste por conta do falecimento do ex-presidente Hélio Dourado, patrono do clube também. Como é que o senhor recebeu essa notícia na manhã de hoje aqui em Goiânia? Com muita tristeza nos deixa o presidente Hélio Dourado, eterno presidente Hélio Dourado, um homem que dedicou a sua vida ao Grêmio, é a personificação do ato de ser gremista, da paixão de ser gremista, um homem que serviu ao Grêmio incondicionalmente, nunca se preocupando com questões pessoais, sempre oferecendo o que pôde de mais de vitalidade e de tudo que conseguiu fazer pelo Grêmio. Ele fez com amor, com dedicação, e é um grande presidente, um dos grandes presidentes da história do Grêmio, um homem que tem a sua imagem marcada com o Olímpico Monumental, a construção do 2º anel, a conclusão do Olímpico, que depois foi rebatizado de Olímpico Monumental. Foi trabalho dele, dedicação dele. Então, uma tristeza grande de perder um homem que representa para a torcida, para os novos dirigentes, um exemplo de como pode ser gremista sem nenhuma ambição, sem nenhum interesse pessoal. O ex-presidente Hélio Dourado será velado a partir de hoje à tarde, às 3 horas, na Arena do Grêmio e será aberto ao público. Bom, Dorico, mudando um pouco de assunto, falando das situações dentro de campo, amanhã, 15 para as 10 da noite, jogo contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Como se administra um jogo desses, em que o Grêmio é considerado favorito, vem jogando um bom futebol e pega um adversário desesperado? Todos os jogos são difíceis. Não existe jogo de futebol decidido, que tenha o seu resultado determinado antes da bola rolar. Então, a vitória, se vier, vai ser construída dentro do campo, com esforço, com dedicação, com foco, como o time tem feito em todos os jogos. Temos buscado a vitória sempre e esperamos que amanhã consigamos os 3 pontos que são muito importantes nessa caminhada do Grêmio. Ontem à noite, o equatoriano Arroio passou por um procedimento cirúrgico em Porto Alegre. O senhor disse que foi um sucesso total. Quais outras informações o senhor pode dar para o torcedor gremista que está nos assistindo? A cirurgia foi bem, o Arroio conseguiu ter reconstruído o osso da face do nariz. Ele deve ir para casa hoje ou amanhã. Depois ele vai passar por uma fase de manutenção do condicionamento físico, e deve ser uns 10 dias mais ou menos. E a partir daí ele pode voltar a treinar treinos de mais intensidade, mas ainda com proteção, sem contato, sem impacto. E a expectativa inicial é de que ele retorne em torno de 1 mês aos treinos normais. Tem uma situação acontecendo em São Paulo, o senhor, como um dirigente de um grande clube, deve estar por dentro, que é do volante Felipe Melo. E o Felipe Melo deu algumas entrevistas, um áudio de WhatsApp vazou, Felipe Melo dizendo que tem interesse de Flamengo, Inter, Corinthians e o Grêmio. Existe alguma conversa com algum representante do Felipe Melo, Odorico? Não, o Felipe Melo, como todo bom jogador, interessa ao Grêmio, mas especificamente nesse momento o Grêmio não teve nenhum contato com nenhum representante do jogador. Odorico, muito obrigado pelo bate-papo aqui nos Donos da Bola.
conversaremos mais à tarde lá no treinamento do Grêmio. Ok, boa tarde, bom trabalho para vocês. Valeu, obrigado a presença do vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, conversando conosco aqui na concentração do Grêmio em Goiânia, Meneghetti. Tricolor que treina às 13h30 da tarde no estádio Serrinha, que é uma das casas do Goiás aqui em Goiânia. O Goiás manda os jogos grandes no Serra Dourada e os jogos pequenos, principalmente pelos campeonatos estaduais, pelo campeonato regional, o Goiás manda no estádio do Serrinha. É lá que o técnico Renato Portaluppi vai confirmar a escalação. Luan, por conta do desgaste muscular, está fora, vai ser preservado. O Lucas Barrios ainda não está 100% fisicamente. Edilson e Jeromel estão suspensos. Portanto, 4 titulares importantes fora do jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Por estar voltando de lesão, Léo Moura não tem presença garantida entre os titulares. Existe a possibilidade, portanto, de Leonardo Gomes começar a partida entre os titulares. Do meio para frente, 3 jogadores disputam 2 vagas: Maicon, Fernandinho e Everton. Se Renato optar pelo Maicon, o Grêmio vai com 4 volantes contra o Atlético, Meneghetti. Ok, muito obrigado, Bruno Ravazoli, na concentração do Grêmio, conversando com o diretor, o vice de futebol, Odorico Roman. JB, tá todo mundo descartando, mas existe alguma possibilidade do Felipe Melo jogar em Porto Alegre? Não, pelo menos é o que diz a direção do Inter. A gente ouviu há pouco a palavra oficial do vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, e segundo o vice do Internacional, Roberto Melo, vários empresários acabaram ligando, passando informações, mas é um jogador que tem um custo mensal de R$700 mil e que o Internacional não vai contratá-lo, pelo menos não é a tendência, não deve acontecer este negócio. É um jogador muito elogiado, mas que por todas as circunstâncias do Inter, já tem o Dourado, já tem o Charles, é um primeiro volante, não dá para investir tudo isso nesse jogador não, Meneghetti. O clube que contratar o Felipe Melo contrata o Felipe em uma série de circunstâncias, algumas boas e muitas ruins. Tem que saber administrar, tem que ter competência e pulso firme da direção e do treinador. Por Grêmio, um time ajustado, eu acho que ele não acrescentaria nada. Agora, no Internacional, um time que precisa também de pegada, também contagiar o grupo, num modelo de contrato, um salário fixo baixo e uma produtividade por jogo jogado e mais ainda por jogo vencido, eu acho que deveria ser contratado. Eu acho que ele valeria muito mais pela questão anímica. Não, perfil, claro. Porque o Inter precisa disso. O Inter tem poucos jogadores cascudos, né? O grupo, emocionalmente, ele é frágil. É frágil, e acho que nesse ponto ele daria um ganho. Mas o problema é o Felipe Melo, eu acho ele um bom jogador, tá? Um bom volante, de bom passe, ele começou como meio e foi sendo recuado. Só que é um cara completamente explosivo, ele pode explodir no campo contra um adversário ou dentro do teu vestiário, como explodiu contra o Palmeiras. O Felipe Melo tinha bola para estar, não agora, mas ter seguido na seleção brasileira, seguido na Europa, ele voltou porque ele é completamente imprevisível, né? Ele explode a qualquer momento. Mas ele tem um perfil do tipo de jogador que hoje o Internacional precisa. Ele é um jogador caro, né? O contrato do Palmeiras, ele ganha 350 mil de salário, ganhava, né? O Palmeiras agora já se pronunciou oficialmente, 350 mil de salário, mais 20 mil por jogo e mais pagamentos trimestrais de 700 mil reais. Quer dizer, o custo dele foi quase 9 milhões de reais. Quem é o insano que fez esse contrato com ele? O Alessandro Matos, o diretor, né? Poxa vida, meio alto para o Alexandre Matos. Ele não joga essa bola toda, né? Não, o resumo da carreira do Felipe Melo é o jogo Brasil e Holanda na África do Sul na Copa do Mundo. Primeiro tempo, exemplar, passe para gol, ladrão de bola. Segundo tempo, ele dá um pontapé no Robben, faz a falta que origina o gol da Holanda e é expulso. Tu tem que ter o Felipe Melo e o seu substituto em condição de jogar imediatamente. E aí sai dizendo que não, mas eu nem merecia ser expulso, ele tá inteiro, eu não quebrei nada dele. Eu não quebrei a perna do Robben. Sai dizendo isso. Esse é o Felipe Melo. Também acho que esse jogo retrata, mas reproduz um pouco da trajetória dele. Mas acho que ele poderia servir o Internacional. Só que pra mim tá claro que ele quer jogar no Flamengo. Tá se oferecendo pro Flamengo. Ele jogou 5 partidas só na Série A, então Série A pra ele pode jogar por outro clube tranquilamente, né? Mas eu não sei se algum clube vai ter, um clube que tá se azeitando, se ajustando como o Flamengo, vai correr o risco. O Internacional acho que pode correr o risco. E talvez até tenha que correr o risco. O Grêmio não precisa correr esse risco. O Flamengo não precisa correr esse risco. Agora o Internacional acho que precisa correr esse risco. Por isso que daqui a pouco ele não vai ter tanta porta. Ele está achando que todo mundo quer ele, né? É do Barcelona ao Real Madrid e alguns clubes do futebol brasileiro. Eu diria o seguinte, eu acho que quando saiu essa notícia, eu linkei ele ao Internacional por duas coisas. Eu também fiz na hora. Pela entrevista que ele deu, que os torcedores colorados amaram ele. Duas vezes. Aliás, a entrevista fez muito mal ao Inter, né? E pela proximidade com o D'Alessandro, né? Que desde aquele jogo lá estão muito irmanados os porque dois. Porque não conviveram ainda no vestiário. Dois bicudos não se beijam. Não, mas olha aqui, quanto mais melhor. O Internacional precisa de mais. Mais jogador com esse perfil. JB.
Repercutindo na imprensa paulista que a bronca do Felipe Melo com o Cuca começou em 2004, quando eles foram trabalhar aqui no Grêmio. Detalhe que outra situação, isso confirmado pelos próprios dirigentes do Palmeiras, tudo começou, esse desgaste começou aqui no Beira-Rio. Depois dessa classificação, o Felipe Melo entrou no vestiário, cobrando todo mundo, dizendo, olha, nós perdemos, nós não fomos bem, nós classificamos, mas não fomos bem e precisamos melhorar. E estourou lá no Mineirão, quando ele acabou proferindo algumas palavras bastante fortes para o técnico Cuca, e aí a reclamação do jogador é que o Cuca teria lhe desculpado, ele pediu desculpas pelo que fez, disse que errou ali naquele momento, só que depois o Cuca acabou lhe dispensando. O Felipe, não o Melo, Duarte, está na marca do pênalti. A pergunta é do Nicolas Hoffmann. Se tivesse que escolher quem você contrataria para a dupla Granal? Nenê ou Felipe Melo? Nenê. Por quê? Nenê. Acho que é um jogador de um perfil que tem liderança, tem bola e pode contribuir. O Felipe Melo, como eu disse, acho que pode explodir o próprio vestiário. Não seria bom. Logo depois dos donos da bola, tem o programa da Regina e a Regina Lima nos traz os destaques desta terça-feira. Alô, Regina, boa tarde. Oi, boa tarde, Meneghetti, tudo bem? Pessoal de casa, hoje, sabe que dia é? Dia Mundial do Aleitamento Materno. Sim, a gente vai estar conversando sobre isso aqui, né? A gente nem precisa mais dizer, mas tem que dizer que existem muitos benefícios, né, no aleitamento, na amamentação. Bom, vamos falar também, em época de crise, né, questão de como a gente se manter bem numa entrevista de emprego. Isso é muito importante. Currículo, né, essas coisas todas. E também vamos falar da saúde bucal do seu pet. Ele tem que escovar dente, sim, a gente tem que fazer isso, senão é capaz de perder os dentinhos, né? Tudo isso e muito mais aqui no programa da Regina Meneghetti, logo depois dos donos da bola. Muito bem, voltaremos amanhã ao 12h30. Fique agora com o programa da Regina. Boa terça-feira a todos vocês. Tchau.